que é a pré-alfabetização? O que eu tenho que saber? O que eu tenho que ensinar? O que a criança precisa saber neste período de pré-alfabetização? Então, na pré-alfabetização, ou o que a gente chama hoje de jardim de infância, né? Ele é um período onde o lúdico é mais explorado. Então, nesse período, por que a gente precisa desenvolver atividades nesse período de 3 ou 5 anos, sendo que até bem algumas décadas atrás, a criança não frequentava escola, não tinha um ensino sistematizado, né, nesse período. Por quê? Hoje, devido à sociedade moderna, a gente tem que proporcionar à criança algo que antigamente ela tinha normalmente no seu cotidiano, no seu dia a dia. Na verdade, nós estamos tentando reproduzir aquilo que antigamente, algumas décadas atrás, a criança vivia cotidianamente, era parte, né, do seu cotidiano, da sua vida normal. Acordar, brincar, pular, correr, né? Você não via os pais antigamente ensinando a criança a desenvolver o seu equilíbrio, porque isso eles aprendiam subindo numa árvore, né, escalando um muro, uma mureta, pulando um morrinho. Então elas brincavam, elas corriam. A própria família era maior, então a criança tinha mais primos, mais vizinhos, mais irmãos. Então ela não tinha que procurar algo para fazer. As crianças elas simplesmente se reuniam e elas saíam fazendo as coisas, né? Elas inventavam as próprias brincadeiras ou aprendiam umas com as outras. O que nós pais hoje, né, fazemos é tentar simular ou apresentar ou instigar a criança a viver aquilo que as crianças viviam e que talvez até alguns de nós, né, igual eu mesmo que fui criada no interior, e que ainda tínhamos essa cultura de brincar na rua, de brincar com os vizinhos, ainda tinha muitos primos, então viveu normalmente, né? Então, na pré-alfabetização você vai trabalhar oralidade. Mãe, eu posso trabalhar a apostila? Pode, mas não é essencial. O essencial para crianças muito pequenas é você trabalhar de uma forma lúdica, oral, que se movimente, até porque a criança ela não tem aquela capacidade de se manter parada por muito tempo. Né? A própria criança ela tem dificuldade. Às vezes as mães falam assim, Maia, eu quero fazer a leitura dialógica, eu quero fazer a leitura em voz alta com meu filho, mas ele não fica quieto, ele não fica parado. O que você pode fazer é o quê? Tentar com que a criança desenvolva atividades que não sejam tão agitadas, né? Por exemplo, você não vai conseguir ler se a criança começar a pular no sofá, né? Se a criança começar a correr, a andar de bicicleta, né? Porque aí realmente não vai dar para ela te escutar. Então, o que você vai fazer é o quê? Dá um bloquinho, dá um brinquedo de montar, dá algo que ela consiga ficar ali, naquele ambiente, e te escute. Mas você não queira que a criança fique paradinha olhando para você, concentrada naquilo que você está lendo, porque isso realmente não é possível nessa idade. São crianças muito pequenas. Então, na pré-alfabetização, você vai trabalhar, por exemplo, rima, cantiga, né? O desenvolvimento da fala. Porque às vezes tem criança que ela ainda nem conversa direito, ela ainda nem forma frases, né? Ela ainda nem verbaliza as palavras corretamente e a gente quer apresentar as letras para a criança, né? É algo assim até contraditório, porque como que você vai ensinar a criança sobre como ler se a criança ela ainda nem verbaliza corretamente as palavras? Então, até os 5 anos, você tem que trabalhar na criança a pronúncia correta, né? Tanto dos fones quanto das palavras.